Olá, bom dia a todos vocês. Eu sou Maria Regina, terapeuta familiar sistêmica, e hoje eu venho aqui agradecer primeiro as interações aí no canal, no Instagram, e no Facebook, a todos que estão acompanhando aí o meu trabalho, todos que estão acompanhando meus vídeos. E ontem eu coloquei uma enquete e que várias pessoas aí contribuíram, responderam, e eu queria até agradecer a essas pessoas. E a enquete dizia o seguinte, né? A fraqueza mais comum do ser humano é o hábito de deixar a mente aberta para influências negativas de outras pessoas. E pedi se o pessoal concordava com isso, né? E todos que responderam a enquete colocaram que sim, né? Que a gente deixa a nossa mente aberta a essas influências negativas. Daí eu fiquei pensando, né? Por que será que isso acontece? Falta da gente acreditar na gente mesmo, né? A pessoa deixa que a verdade do outro seja maior do que a sua própria verdade. Na essência é isso, né? A verdade do outro, porque o outro coloca algo baseado nas verdades dele, né? E a gente tem as nossas verdades. E por que a gente veja a verdade do outro e não veja a verdade da gente? Daí eu me pergunto, será que a gente se conhece o suficiente para saber qual que é a nossa verdade? Em que eu acredito realmente? Aquilo que tem força dentro de mim? Então, assim, a partir do momento em que eu sei, em que eu acredito, né, que eu tenho ali firme dentro de mim algo, eu não vou deixar o outro me influenciar, né? E daí eu fiquei lá ontem olhando os comentários e vendo algumas postagens e aí encontrei um texto muito bonito que uma amiga minha colocou lá no Face, né, a Roberta Nakanishi Toffoli, né? Ela colocou uma reflexão, né? uma historinha, na verdade, que eu vou contar aqui para vocês um pouquinho, né? Essa história é a história do lenhador e a raposa. Com licença, viu, Roberta? Eu vou colocar sua história aqui, né? Que é uma história de domínio público, na verdade. Então, diz a história que o lenhador, ele tinha um filho pequeno e uma raposa que ele criava desde pequeno também. Daí ele saía para trabalhar todo dia e deixava essa raposa em casa com o filho, né? E todos os vizinhos diziam: ah, você vai se arrepender, essa raposa ainda vai comer teu filho, qualquer hora ela é um animal, ela vai, né, o instinto dela vai falar mais alto. E o lenhador achava aquilo uma bobagem, falava assim: imagina, não, nunca que ela vai fazer isso. Eu conheço, ela é minha amiga, fui eu que criei essa raposa. Ela nunca vai fazer isso. E os vizinhos, né, os conhecidos, sempre falavam a mesma coisa. Não, qualquer hora você vai se arrepender, você vai chegar em casa, essa raposa vai ter comida e teu filho, ele é pequeno ainda. Abre o olho, lenhador. E o lenhador, né, muitas vezes não acreditava naquilo ali e continuava a raposa cuidando do filho. Um dia, eis que ele chega em casa e a raposa está esperando ele na porta da casa, como sempre, com aquele sorriso de raposa. E, porém, aquele dia a raposa estava com a boca toda ensanguentada. Ele, sem pensar duas vezes, pegou o machado e deu na cabeça da raposa. Matou a raposa ali na hora, na porta da entrada da casa. E foi correndo ver o filho. Quando ele chegou lá no berço, viu o quê? O filho dormindo tranquilamente. E do lado do berço, uma cobra morta, né? E ele já tinha feito o que ele não deveria, né? Matou a raposa, né? É lógico que ele ficou arrependido, mas daí essa história faz a gente refletir o quê? Em quem que ele deu ouvidos a quem? A ele, naquilo que ele acreditava ou naquilo que os outros falavam para ele? Então ele deu ouvidos, ele tomou uma atitude impensada, porque ele não pensou, mas
em cima do que os outros diziam para ele, né? Em cima daquelas verdades dos outros, porque os outros não confiavam na raposa, mas ele confiava. E por que ele não seguiu o instinto dele e foi primeiro ver o filho? Daí eu fico pensando, e a gente faz muito isso. A gente faz muito isso. A partir do momento em que eu tenho medo de fazer alguma coisa pensando na opinião do outro, eu estou dando mais valor à opinião do outro, né, do que a minha própria verdade, do que na minha própria verdade. Então eu fico pensando, isso acontece porque nós não nos conhecemos, não confiamos em nós mesmos. E quando o outro fala pra gente, você não vai conseguir, isso não vai dar certo, eu tenho certeza que isso não vai funcionar. Então aí a gente começa a acreditar nisso e deixar de fazer as coisas que nós gostamos, deixar de fazer aquilo que nós queremos fazer para fazer nada, para deixar o outro ter razão, né? Só que uma coisa a gente tem que ver que a verdade do outro, aquilo que o outro acredita, não é aquilo em que eu acredito. Não é aquilo, né? Mesma coisa, eu sempre digo para os meus alunos o seguinte, uma pessoa que perdeu alguém, por exemplo, no mar, foi uma vez na praia, conheceu o mar, não sei o quê, e chegando lá, perdeu alguém, né, no mar, uma pessoa morreu, entrou no mar, morreu. Para essa pessoa que perdeu alguém, o mar vai ser a pior coisa que existe para ela. Ela não vai ter o mar como algo bom, ela vai falar assim, Deus me livre na praia, praia é horrível, ela não vai querer, e ela vai falar isso às vezes para uma outra pessoa, e se a pessoa acreditar naquilo dali e ter a verdade dessa pessoa como uma verdade para ela, ela nunca vai conhecer o mar, ela nunca vai ver o que o mar realmente significa para ela, Então vamos parar, vamos refletir, vamos pensar, será que eu estou me conhecendo? Será que eu sei aquilo que eu quero, aquilo que eu acredito? Ou eu estou deixando a outra pessoa me influenciar, ou eu estou deixando o outro tomar atitudes por mim? Beleza? Vamos refletir sobre isso hoje. Um beijo para vocês. Eu peço que me acompanhem lá no canal, sigam as postagens e compartilhem, curtam, e compartilhe com aquelas pessoas que você acha que vai aproveitar esse conteúdo. Beijão, gente!